Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar início à nossa aula dessa semana. Essa semana a gente vai falar do capítulo 5 e o capítulo 6 do nosso material que eu vou apresentar para vocês. Então deixa eu voltar para o meu lugar e vamos falar a respeito de agronegócio e agroindústria. Pessoal, nós vamos dar uma olhada aqui no nosso material, mas eu gostaria que vocês estivessem comentando lá naquele link que eu coloquei lá na nossa página, se vocês querem ou não fazer essa nossa aula presencial, né? Fazer uma live, porque ficaria mais fácil para a gente tirar algumas dúvidas, esclarecer, e até para mim estar conhecendo vocês também, né? Então assim, responde lá, tá? Até agora, 40 pessoas responderam, dessas 40 pessoas, 60% escolheram o horário de 19 a 21 horas, ou seja, o número maior, e o dia que está ganhando é quinta-feira. Veja se é isso mesmo que você está querendo e manda lá, beleza? Vamos lá então. Pessoal, olha só, quando a gente fala sobre agronegócio, tá? A gente tem que entender uma coisa, que o agronegócio, de certa forma, ele é novo no Brasil, né? Novo a título de apresentação como um negócio vindo do agro, tá? Vamos ver então o que o Araújo diz pra gente sobre isso. Ele vai falar pra gente que o agronegócio no Brasil passa a ser entendido como um conjunto de todas as operações envolvidas desde a fabricação até o consumo dos produtos agropecuários in natura ou industrializados. Ó, esse conjunto envolve também as transações de fabricação dos insumos, produção das unidades agropecuárias, processamento e distribuição. E ele continua dizendo para a gente que, em razão do avanço tecnológico, provocou grandes saltos nos índices de produtividade, tanto da agropecuária, né, como na agricultura também. Mas ele vai falar para a gente que mudou aqui a fisionomia das propriedades rurais, né, e sobretudo nos últimos 50 anos para cá, né. Então isso teve realmente uma grande mudança. E a gente vai ver nessa questão do agronegócio que realmente mudou não só a fisionomia das indústrias, das propriedades rurais, ou seja, antigamente tínhamos aquele casarão grandão, né, um curral do lado e uma plantação um pouco mais afastada, que era geralmente num baixão, que eles falam, onde ficava ali, eles plantavam o arroz para subsistência, algumas coisas desse tipo. Hoje não, hoje você já vê grandes produções de soja, de arroz, de milho, de algodão, e consorciado com uma criação de gado, não de forma extensiva como era antigamente, mas de forma fechada, de uma forma de confinamento, né? Então assim, mas a gente vai falando sobre isso no decorrer aqui. E a gente vai ver aqui que ele continua falando pra gente aqui que nesse período, ou seja, nessa época dos 50 anos para cá, a população começou a sair do meio rural e vir para as cidades, né? Ou seja, o Brasil tem 70% da sua população urbana, né? Então assim, a gente começa a perceber que nós temos muita boca para alimentar e 30% para alimentar os 70%. Logo, a gente percebe o quê? Que a propriedade rural, ela mudou mesmo, né? E perdendo aquela questão da sua autossuficiência e passa a depender mais dos insumos e serviços que não são seus, né? Por essas razões de eficiência e de consumo, perdão, mudei aqui e corri aqui, deu um branco aqui. Ó, por razões de eficiência, as pessoas que habitam nas áreas, ou seja, elas se especializam em determinadas atividades, né? Fazendo o quê? Gerando um excedente desse consumo e abastecendo o quê? Os mercados, né? E às vezes, mercado muito distante, o internacional, né? A nova propriedade rural, preste atenção nisso, isso é importante. A nova propriedade rural também passa a receber informações externas, tá? Necessitando de quê? De melhores estradas, de maiores armazéns, de melhores portos, de aeroportos, de softwares específicos para aquilo, né? De corretores para trabalhar a questão de bolsa de valores também, né? Trabalha-se também a questão de pesquisa, de fertilizantes, novas técnicas tanto de plantio quanto de colheita, tudo de fora da propriedade rural. Mas também essa nova propriedade rural, ela conquista outros mercados, né? Enfrentando principalmente
o mercado globalizado aí, né? E ele internacionalizou essa economia deles, essa venda, né? Então, assim, a agricultura que anteriormente relacionava-se só com um conjunto de atividades envolvidas no meio rural, hoje ela trabalha das formas mais simples às mais complexas e quase todas dentro das propriedades das fazendas. As atividades fora da fazenda passaram a ser entendidas como atividades agroindustriais. Vamos ver aqui o Araújo de novo aqui. Ele vai falar para a gente que o seguinte, olha só, ainda é comum ser encontrada em literatura e em citações a divisão da economia em 3 setores, primário, secundário, incluindo o setor, no primeiro setor, o conjunto de todas as atividades envolvidas no meio rural, inclusive os agroindustriais, denominando-as normalmente de agricultura. Bacana. A agricultura de antes, ou seja, o setor primário, passa a depender muito mais dos serviços, máquinas, insumos, que vêm de fora da propriedade para dentro. Isso vai fazer o quê? Vai criar um elo de interligação, de dependência, né? O que ocorre antes e depois da produção. E a gente vai perceber que esse é o sentido do agronegócio, né? Muito embora essa visão integrada sobre o ambiente agroindustrial possa ainda ser designada por um sistema agroindustrial, complexo agroindustrial ou cadeia de produção agroindustrial, como diz aqui pra gente o Batalha, né? O Batalha e o Silva. Beleza, vamos ver aqui então algumas definições, né? Ele vai falar pra gente o seguinte, olha, ele vai falar para mim que o seguinte, que o sistema agroindustrial, ou seja, o SAI, é todo conjunto de atividade que concorre para a produção de insumos até a obtenção do produto final. Independe do nível de sofisticação utilizado, base tecnológica ou processo de transformação dos quais tenha sido submetido, tá? E ele já vai falar para mim que o complexo agroindustrial, preste atenção, nós estamos falando do sistema, agora a gente vai para o complexo. O complexo, ou seja, o CA, ele é o quê? É um arranjo produtivo que surge a partir de uma determinada matéria-prima base, tornando diferentes os processos industriais de beneficiamento e comércio alternativo, até se transformar em produtos finais, né? E aqui a gente pode ver, por exemplo, um dos exemplos, a questão da soja, né? Aí eu vou ver a cadeia de produção agroindustrial, CPA, que é um conjunto de arranjos produtivos que, diferente do complexo agroindustrial, possui um produto como referência base para identificar, né? Para identificar os números de encadeamentos existentes entre os agentes econômicos responsáveis pela operação técnica e as comerciais e logísticas. Beleza? Nos segmentos dos sistemas agroindustriais, a gente vai ver aqui 3 segmentos interessantes. Vamos ver. A concepção desses sistemas agroindustriais ela é semelhante às cadeias produtivas, né? Ou cadeias de valor, como queira falar. Ele é o sistema agroindustrial que busca visualizar o agronegócio de forma integrada, tá? Interrelacionada, mostrando os diversos agentes que compõem as suas atividades efetuadas entre si, né? E eles são divididos em 3 partes, como eu disse. O primeiro segmento é antes da porteira, o segundo dentro da porteira e o terceiro após a porteira, né? E cada uma dessas divisões se subdividem. Vamos detalhar cada uma delas para vocês, para esclarecer e a gente entender melhor onde é que nós estamos e como é que funciona esse processo. Bacana. Vamos começar pelo segmento antes da porteira. Segmento antes da porteira, eles são compostos por fornecedores de insumo, como serviço de quê? Máquina, implemento, defensivo, fertilizante, corretivos, sementes, tecnologia, financiamento, né? E aí aqui a gente ainda pode colocar ainda o que? Pesquisa de novos grãos, pesquisa de novas genéticas para o gado, e aí vai, né? E esse segmento de porteira para dentro, ele também se subdivide em outros 3 aspectos aqui, tá? Que o primeiro deles é o que? Os insumos agropecuários. O segundo, inter-relações de produtores de insumo com agropecuaristas. E o terceiro, serviços agropecuários. Beleza? Dentro do gente, olha só, isso aqui é o suficiente para que vocês possam abrir a mente de vocês e buscar pesquisar mais em cima disso.
Eu quero deixar claro que aqui, nesse momento, a gente está passando para vocês uma informação que essa informação ela pode ser agregada a partir do momento que você começar a pesquisar mais a respeito disso, a perceber que a mudança que você precisa e que você busca com a educação, ela só vai acontecer se você correr atrás. A gente aqui, nós somos facilitadores, tá? E por isso, a gente vai colocar esses segmentos aqui e subsegmentos de uma forma objetiva e sucinta. Até porque a nossa carga horária dessa disciplina, ela não é o suficiente para passar toda a ementa de uma forma detalhada, tá bom? Então vamos passar para o nosso segundo passo, que é o segmento dentro da porteira. E aqui ele vai me falar que o seguinte, que esse segmento, né, é o conjunto de atividades desenvolvidas dentro das unidades produtivas agropecuárias, ou seja, as fazendas, né? Ou produção agropecuária propriamente dita, que envolve o preparo, o manejo do solo, o trato das culturas, né? A irrigação, a colheita, a criação e outras coisas que estão relacionadas por isso. Por isso se diz dentro da porteira, tá? Que significa as operações realizadas dentro das fazendas, que são o quê? Que são unidades produtoras, tá? Então aqui a gente vai ver desde a preparação para a produção até a obtenção do produto in natura. Para quê? Para ser comercializado depois, né? E dentro desse segmento, a gente vai ver o que aqui? A gente vai ver o segmento que acontece dentro da porteira, que constitui a produção agropecuária propriamente dita, que são divididas também aqui em 5 subsegmentos. O primeiro deles é a atividade agrícola, a segunda, atividade pecuária, a terceira, de transformação, a quarta, de serviço e a quinta são atividades complementares, né? E aí, assim, nesse ponto aqui, eu achei interessante a gente detalhar um pouco mais, porque a gente vai trabalhar dentro da nossa unidade, mesmo sabendo que, até porque eu sei que muitos de vocês já trabalham as propriedades rurais de vocês, né? Ou tem alguém que vocês acompanham nesse processo. Então é bom vocês estarem conhecendo esse segmento porteira dentro. E a gente vai falar então sobre a questão das atividades agrícolas, né? E aqui na produção agrícola, ele vai falar para a gente que as principais atividades realizadas são quais? Primeira delas, o ciclo vegetativo. O que é o ciclo vegetativo? O ciclo vegetativo é o tempo que você gasta do plantio até a colheita, tá? As plantas anuais, as plantas perenes e as plantas semi-perenes, tá? Vai incluir preparo do solo, viveiro de mudas, o plantio, o trato, né? Os tratos culturais, ou seja, o que eu vou precisar colocar em determinada cultura, que tipo de fertilizante, qual tipo de apoio para o solo eu vou ter que falar, tá? A colheita e o pós-colheita. Aí você vai falar, pô, mas o pós-colheita, o que é o pós-colheita? O pós-colheita aqui vai abranger alguns tópicos, por exemplo, a venda do seu excedente, a manutenção das suas máquinas, a preparação novamente do solo para o próximo plantio, e aí vai, tá? Aí entra aqui aquela questão que eu falei para vocês, que é interessante vocês buscarem também, tá? Segundo tópico, atividade pecuária. Aqui, logicamente, não tem muita surpresa e muita coisa nova, né? As principais atividades relacionadas à criação de rebanho pecuário na pecuária são bovinocultura, suíno, avicultura, babilonicultura, a caprinocultura e ovinocultura, tá? Atividades de transformação. Aqui, as atividades de transformações, elas se referem a quê? Elas se referem aos processos através dos quais a matéria-prima que vem do produto agrícola, ela é processada, transformada em produtos acabados, com as suas características próprias, né? Ou seja, pronto para o consumo ou pronto para ser beneficiado e transformado em outro produto. Incluindo também aqui as atividades ligadas ao transporte interno, armazenamento apropriado, classificação e embalagem, né? E quais são os serviços e as atividades que são citadas aqui nessa questão, tá? Aí aqui a gente pode ver um dos principais serviços que essa parte aqui está perdida aqui dentro, tá, gente? Desconsiderem, por favor, essa parte aqui, tá? Esse aqui, ele deve entrar aqui na atividade complementar, tá bom?
mas a gente não vai complementar ele aqui, porque eu vou colocar esse material para vocês daqui a pouco. Então, essa parte ela não tem importância nesse momento, tá bom? As atividades complementares, a gente vai entender que são o quê? Que não se destinam à produção, mas contribuem para a qualidade dessa execução, né? Essas atividades abrangem o quê? Os animais de trabalho, os veículos, os motores, máquinas, ferramentas agrícolas, irrigação, armazenamento, conservação dos produtos e serviços, né? Custos decorrentes das atividades complementares, né? E aí vai. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu quero ver se eu não coloquei alguma coisa que esse serviço deveria aparecer aqui. Serviços. Aqui, perdão, ó. Tá. Reconsiderem os serviços, tá? Ele está dentro do segmento porteira dentro. Como eu não fiz, como eu faço com todos os outros, ter feito aqui a rachuração, ou seja, a marcação dos serviços, ele passou batido. E a gente vai ver que dentro da porteira para dentro a gente ainda tem atividade de serviço que são desenvolvidas no agronegócio, né? E que hoje aqui no estado do Tocantins, alguns desses serviços estão em alta. Por exemplo, o turismo rural, tá? Como assim, professor, turismo rural? Sim, como é que vocês acham, o que é que vocês acham que são, por exemplo, os atrativos do Jalapão? Turismo rural. O que é que vocês acham dos atrativos de Pindorama? Turismo rural. Então, o turismo rural, ele vai apresentar para a gente o turismo que hoje a gente tem desenvolvido parte dele no Tocantins, tá? É o mesmo que é desenvolvido em Itaquaruçu, que, por exemplo, vocês já ouviram falar ou conhecem a Cachoeira do Evilson em Itaquaruçu? Sim, a Cachoeira do Evilson, o cara, você vai pagar para entrar no atrativo, para ir para a cachoeira, e lá tem um restaurante. Na sede da fazenda dele, ele tem um restaurante para receber as pessoas. Entendeu? Então esse cara utilizou um bem natural, qualificou a sua estrutura para receber os turistas e ganhar mais em cima desse atrativo, tá? É uma questão que vocês que têm propriedades que por acaso têm algum atrativo, abram os olhos para isso, porque isso de repente pode ser um filão de mercado, tá bom? Fiquem atentos, porque o estado do Tocantins está em processo de desenvolvimento e eu acho que cada um de nós temos condição de fazer um up nisso aí, tá bom? Dentro desses serviços também a gente tem a consultoria e assessoria, tá? Tem também os suportes técnicos e laboratoriais, tá? Consultoria vai fazer o quê? E assessoria? Eu não vou esclarecer sobre consultoria e assessoria, porque nós vamos ter mais na frente um capítulo específico sobre consultoria. Mas no suporte técnico é o veterinário, é aquele cara que faz é o agrônomo, tá? Que ele vai pegar aquele material e transformar ele e analisar ele e te dar o retorno de acordo daquilo que você precisa. O segmento após a porteira, ele vai se referir às atividades de armazenamento, beneficiamento, industrialização, né? Embalagem, distribuição, então tudo que é depois que saiu da sua fazenda. Então esse segmento, além dessas atividades que já foram citadas, ele abrange as atividades relacionadas à distribuição e comercialização dos produtos agroindustriais, certo? Então assim, é muito interessante que vocês tenham esse conhecimento, essa noção sobre isso aí, tá bom? Bacana. Verticalização e integração agroindustrial. A verticalização, ela vai vir para a gente como algumas exigências impostas pelo próprio mercado, né? Que vem proporcionando aí os gestores do agronegócio buscar maiores e melhores estruturas, principalmente em parceria com outros colegas, né? Cooperando e atendendo os elevados padrões de qualidade e produtividade nos quais os diversos agentes envolvidos, cada vez mais independentes, ou seja, essas modalidades segundo o calado. Ele vai falar para a gente que elas são horizontal e vertical, tá? A horizontal são as formas de cooperação nas quais os níveis de semelhantes entre eles se atuam, né? Em uma mesma cadeia produtiva, né? Bem como em cadeias distintas, ou seja, separadas, né? Compartilhando ali as suas tecnologias, suas habilidades, infraestrutura, agregando então o valor e proporcionando os benefícios mútuos envolvidos nesse processo, tá?
Quais são as vantagens, então, dessa integração? Primeira delas, o compartilhamento da assistência técnica, as alternativas comerciais para os produtos e serviços, a geração de renda adicional, tá? Maior especialização de competência, beleza? E na integração vertical? Na integração vertical, tá? São as cooperações que se verificam em níveis diferentes uma das outras, tá? É o compartilhar de informações, tecnologia, habilidade e infraestrutura que permite padrão de qualidade específico determinados, tá? Aqui, padrões de qualidade, especificações bem definidas. Logo, os benefícios decorrentes são assegurar e garantir os suprimentos do futuro, garantir padrão de qualidade, reduzir custo, nível de desperdício baixo aqui também, baixar o nível de estoque, né? Promover uma mudança, ou seja, uma permuta de experiências, maximiza aí a curva do aprendizado entre os entes, certo? Antes da gente entrar aqui, eu quero dar mais uma pincelada aqui nesse tópico aqui. Nesse tópico, hoje é muito comum você perceber produtores que utilizam de tecnologias de ponta para aumentar a sua produção, né? Alguns dias atrás, eu passando em frente à fazenda de um amigo, mandei uma mensagem para ele: ô, tô passando na porta da sua casa, né? Eu estava indo para o Pará, passei em frente à fazenda dele, e ele é um dos produtores de soja numa determinada região aqui do Tocantins. Tá, quando eu cheguei na cidade seguinte, que o meu telefone pegou a internet, já tinha uma ligação dele. O cara me ligou lá da fazenda dele, ele fez uma ligação no WhatsApp. A internet das fazendas hoje estão melhores do que às vezes em algumas cidades, tá? Então, assim, isso é o quê? Isso é uma integração da tecnologia com a produção. Porque de dentro da casa dele, lá do galpão da fazenda dele, ele já emite a nota fiscal para o caminhão que vai sair de dentro da propriedade dele para entrega no armazém. Olha aqui como é que a gente está. A gente está andando a passos largos, né? E outras tecnologias que estão aí que, se a gente começar a conversar sobre elas, a gente vai falar: você está louco, isso não existe. E a gente já vai ver um monte de coisa linda que já está acontecendo, né? E aí surgem também as nossas maravilhosas empresas rurais, tá? Perdão. Com relação a empresas rurais, eu quero crer que eu ainda terei resposta de um conhecido meu de Goiás que tem uma fazenda, empresa muito bacana, tá? Eu mandei um contato para ele, perguntando se ele não podia fazer uma conversa comigo, né, sobre a produção dele, sobre como ele tem feito. E aí nessa conversa comigo, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma live, e aí eu quero trazer vocês para essa aula, para que vocês possam ter essa interação com o produtor desses caras, com um desses caras grandes. Cara simples, no entanto, tem uma empresa rural fantástica no estado de Goiás, tá bom? Vamos andar então? Ele vai falar pra gente então que uma empresa rural, de uma maneira genérica, é empresa, ou seja, é o organismo econômico e social que reúne capital, trabalho e direção, né? Se propondo a produzir bens, serviços e, logicamente, na expectativa de quê? Ter lucro, né? E o capital representa o quê? O conjunto de bens que são produzidos pelo homem que participou naquela produção e de outros bens, tá? Basicamente aí a gente vai falando de máquinas e equipamentos, tá? Para o setor agropecuário, existem várias conceituações possíveis para a empresa rural, tá? Não havendo, porém, uma que é totalmente aceita. Ou seja, existem diversas formas de empresas rurais e diversas denominações e diversas definições, tá? Mas aqui a gente vai entender que a empresa rural, ela é uma unidade de produção, tá? Que possui um nível elevado de capital explorado e alto grau de comercialização, tá? Então quer dizer, Madison, que eu tenho uma fazendinha pequena, eu não posso abrir uma empresa rural na minha fazendinha pequena? Pode, você pode abrir. Você quer ver como é que você pode abrir? Comece a consorciar o seu plantio, comece a trabalhar a fusão de peixe, frango e porco, começa a criar as fusões de plantio consorciado de milho e soja, de capim e milho,
E aí você vai vendo que você, na sua propriedade mesmo pequena, você pode produzir, você tem condição de produzir, tá? E mais do que ter condição de produzir, é ter condição de negociar os seus produtos, tá? Isso é uma das coisas mais importantes. E aí a gente vai vendo aqui, né, que ele falou pra gente que é a exploração comercial, ou seja, um elevado uso de fatores de produção, como a terra, máquina, defensiva, tendo como objetivo, tá, técnicos a sobrevivência, o crescimento e, acima de tudo, o lucro, né? Sendo caracterizada então pela exploração produtiva do solo, do cultivo da terra, da criação de animais e da transformação de determinados produtos agropecuários. Como assim, transformação de determinados produtos agropecuários? O leite em queijo. Exemplo bem simples e grosso, tá? Ó, diretamente relacionado à empresa rural está quem? O empresário rural, lógico, né? Pessoa ou grupo de pessoas encarregadas em tomar as decisões dentro do processo produtivo, tá? Entre essas diversas funções, cabe ao empresário rural decidir sobre os aspectos internos da empresa, que é voltado diretamente para a produção agropecuária, tá? Por exemplo, qual deverá ser a tecnologia utilizada, de que maneira a gente vai buscar, tá? Melhorar essa eficiência produtiva e baixar o custo, tá? Olha, os aspectos externos, por exemplo, quem e em qual mercado a gente vai vender? Que produto eu vou vender? Olha, e baseando sempre numa análise eficiente de mercado. Gente, isso aqui é importante demais, a análise de mercado, tá? A análise de mercado ela é importante para tudo, seja na zona rural, seja na zona urbana, seja você sendo um pequeno produtor, seja você um grande produtor, seja você uma pessoa que não produz nada, mas o mercado é o nosso foco. Então a gente tem que estar com os nossos olhos abertos, nossos ouvidos atentos para ouvir e ver o que está acontecendo hoje em dia nesse nosso mercado e correr em cima, tá? E ir atrás daquilo que a gente sabe que a gente consegue produzir e aumentar o nosso lucro em cima disso, tá? Então, ele vai falar para a gente aqui, ó, que a gente precisa estar de olho nisso, tá? Para a gente poder fazer o quê? Apresentar a preferência ao consumidor, tá? Olha, enfim, de uma forma ou de outra, a empresa rural, ela exige determinadas tomadas de decisões e aplicação dessas decisões, assim como o seu gerenciamento, né? Tanto no que se refere às condições internas, ou seja, dentro da sua propriedade, quanto no ambiente externo, aquilo que você vai precisar levar e aquilo que você vai precisar trazer, ou seja, o que você vai botar porteira fora e aquilo que você vai trazer porteira de fora para dentro, tá certo? Ó, vamos entrar um pouco mais então na vida dessas empresas e vamos entender os elementos da empresa agrária e as diferenças entre as atividades agrícolas e as atividades zootécnicas. Vamos lá? Começando aqui então pelas atividades, pelo elemento empresa agrária, a gente vai entender que a empresa rural trata-se de um empreendimento que explora as atividades agrárias, nesse elemento empresa agrária, tá? E o empresário pode ser ou não o dono desse estabelecimento, ou até mesmo do imóvel. Sabemos nós hoje que é muito comum, né, a locação de terra, de fazendas, para poder fazer, tanto plantar quanto produzir, né? Então, assim, hoje isso está muito, vamos dizer assim, muito difundido, né? Além disso, o empreendimento, tá, de natureza civil tem como finalidade, como toda empresa, lucro, tá? A empresa rural tem então características próprias, né, que diferencia das demais empresas, né? A ação concreta da empresa rural na realização dessa atividade agrária, tá? Ela deve então atender aos requisitos econômicos mínimos estabelecidos em lei mesmo, tá? E observar as justas relações de trabalho e garantir o bem-estar dessas pessoas que vivem no empreendimento. Além disso, atuar como atuar dentro dos padrões de rendimento tecnológico e garantir a preservação ambiental através de quê? Das práticas conservacionistas, tá? Então, olha só, as atividades rurais, elas podem ser classificadas então em 3 grupos distintos. Primeiro, agrícola, segundo, zootécnica, terceiro, agroindustrial, tá?
As atividades agrícolas. Dentro da atividade agrícola, ela pode ser dividida em dois grandes grupos: hortícola e forrageira e arboricultura. Tá. O A aqui é representado pelas culturas, as quais trazem ali no seu bojo os cereais, feijão, arroz, milho, trigo, aveia, etc. E as hortaliças, né? As verduras, tomates, pimentão, os tubérculos como batata, mandioca, cenoura, as plantas oleaginosas, mamona, amendoim, menta e tal, especiarias como cravo, canela, as fibras, algodão, pinho, a floricultura, forragem e a forragem, né? No grupo B, a arboricultura, ele já vai trazer para a gente a parte do reflorestamento, o eucalipto, o pinho, né? Os pomares, os vinhedos, os olivais e os seringais, e tudo relacionado à questão de plantações de grande porte. Dentro da atividade zootécnica, a gente vai ver a criação de animais, tá? Que também ela se subdivide em outras 7 atividades. A primeira delas é a apicultura, criação de abelhas. A segunda, criação de aves, avicultura. A conicultura, criação de coelhos. A pecuária, que é a criação de gado, tá? A piscicultura, criação de peixes. A ranicultura, criação de rãs. A sericultura, criação do bicho da seda e pequenos animais. Aí você vai virar para mim e falar assim: pô, você deixou de fora aí a criação de cavalo, bicho, que está crescendo muito. A criação de moares, que está se desenvolvendo muito. Cara, tá aqui dentro, ó, dentro da pecuária, tá? Eu coloquei isso aqui embaixo exatamente para a gente não confundir. Olha, para o entendimento do conjunto de atividades de empresas rurais, a palavra pecuária é caracterizada como a arte de tratar o gado. Olha, sendo que esses gados são animais geralmente criados no campo, para o serviço da lavoura, para o consumo doméstico ou para fins industriais e comerciais. Outro fator importante é lembrar que o gado não é somente os bovinos, tá? Pelo contrário, são os suínos, caprinos, equinos, bovinos, moares e, é lógico, o bovino, tá? Então eu bati o martelo aqui: não confundam criação de gado como somente criação de bovinos, tá bom? Porque isso é natural. Você escutou isso a vida inteira, eu escutei a minha vida inteira falar: ô, gado bom. Aí você vai ver lá no curral, tá um monte de vaca, né? Você não viu nenhum cavalo, você não viu nenhum burro, nenhum caprino, nada. No entanto, se você puxar pelo dicionário, né, o dicionário rural, você vai entender que gado engloba toda essa parte. Bacana? Aí as atividades agroindustriais, é muito simples, a gente já falou sobre isso aqui, a gente só vai dar mais uma pincelada, tá? Ela é composta pelo beneficiamento de produtos agrícolas, tá? Ele vai transformar os produtos zootécnicos, por exemplo, mel, laticínio, casulo da seda, pela transformação de produto agrícola, tá? E vai pegar esse produto agrícola aí, né, e botar no mercado. Assim, a agroindústria pode ser definida como a indústria que processa alimentos de origem animal e vegetal, obtendo produtos que seguem normas de qualidade e produção, bem como todas as legislações vigentes. Que legislação vigente pode falar mais sobre a agroindústria? Vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Show de bola. Entendeu? Pessoal, o que a gente tinha para esse capítulo 5 e 6 é esse material, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Como sempre, já deixei lá no início o meu telefone, meu contato. Se você tiver alguma dúvida, me liga, manda um zap, manda uma mensagem no Moodle, tá bom? Espero que tenha ficado tranquilo para vocês o entendimento. Essa semana eu não vou colocar atividade, tá? Porque eu coloquei a semana passada uma atividade valendo até o dia 30. Então, não tem atividade essa semana. Desculpa aí se a iluminação não está legal, porque hoje eu estou numa cidade fora da minha de origem, tá? Estou fazendo aqui essa gravação de um hotel e eu espero que dê tudo certo para me poder colocar ela na página ainda hoje para vocês. Ok, pessoal? Forte abraço para vocês, estou à disposição e, por favor, não se esqueçam de responder a nossa enquete lá, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima, gente!